dia, meus amigos. Estamos aqui para mais um Café com Mauro e hoje a gente continua com a nossa lei de progresso. Vamos falar mais um pouco, finalizar aí e fazer uma amarração nessa lei de progresso para que a gente possa dar continuidade aos nossos assuntos, não é? Semana que vem eu trago um tema aí que eu acho que vai ser interessante, ainda ligado à lei do progresso, mas a gente traz um tema mais solto, uma coisa mais fácil para a gente poder compreender essa teoria toda. Mas hoje a gente vai dar continuidade aí na lei de progresso, como a gente falou. E aí, semana passada, a gente deu aquela pincelada, aquela introdução, e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa marcha do progresso, finalizar essa marcha do progresso, falar um pouquinho daqueles povos degenerados, né, que nós estávamos lá atrás, falar um pouquinho de civilização também, com certeza, e falar um pouquinho também dentro da civilização, da legislação humana, da sociedade, e um pouquinho da influência do espiritismo dentro dessa lei de progresso, dentro do progresso em si, não é? Para falar um pouquinho continuar com a marcha de progresso, eu trouxe para vocês o seguinte: quais são os maiores obstáculos ao progresso? Uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, tá? Eu trouxe porque é a pergunta 785 que eu acho bastante interessante. Quais são os maiores obstáculos? E aí a gente vai ficar procurando. O que será que é, né? Será que é minha ignorância? Será que é a minha falta de vontade? Será que é a minha preguiça? Será que é porque eu não compreendo muitas coisas? Eu não consigo acompanhar muito isso? A minha velocidade, como eu já falei, é muito lenta? É, Afinal de contas, eu resumiria assim como o Livro dos Espíritos resume, em dois pontos: orgulho e egoísmo. Pois é, pois é, meus amigos, orgulho e egoísmo são os principais obstáculos do progresso. E eles estão em nós, o que faz com que nós, seres humanos, espíritos imortais encarnados e desencarnados também, sejamos então os maiores obstáculos para o progresso. Ou seja, o nosso orgulho, o nosso egoísmo faz com que tudo mais aconteça em nós, porque todas as coisas elas são filhotes do orgulho e do egoísmo, não é? E a gente vai então dificultando e travando essa marcha do progresso. Isso começa lá atrás, como a gente falou na semana passada, quando a gente passa por todos os reinos, vai aprendendo, 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 e quando chega no reino hominal, somos presenteados com o livre-arbítrio. E começamos então a lidar com o livre-arbítrio, a usar o livre-arbítrio, a colocar em prática aquilo que Deus nos deu. E, logicamente, como tudo que a gente recebe e vai usar pelas primeiras vezes, não sabemos usar. Como o livre-arbítrio é uma coisa que não vem com manual de instruções, ele só vem com o aprendizado pela prática, então a gente não tem onde procurar instruções para saber como é que eu uso da melhor maneira para atingir o ápice do uso do livre-arbítrio. E aí, já sabe, né? A gente começa então a devagar, fazendo coisas aqui e ali, para ir pesando uma coisa mais aqui, uma coisa mais ali, isso aqui é um pouquinho melhor, isso aqui não, não faço mais, e assim a gente vai indo. Então a gente cai lá nos povos degenerados, que é exatamente onde a gente começou, onde a gente tem a selvageria, e a gente vai vendo como é que isso vai acontecendo na nossa vida e lidando com esse livre-arbítrio e vai aprendendo as coisas e vagarosamente vai tendo contato com tudo. Coisas boas e coisas ruins, como a gente sempre gosta de falar, não é? Não podemos esquecer. E numa dessas damos de cara com orgulho e com egoísmo. Como tudo na vida, o orgulho e o egoísmo vão nos trazer algumas coisas que nós vamos, dentro da nossa ignorância, achar que são boas e vamos então continuar nesse caminho para ir aprendendo cada vez mais e ir percebendo que muitas das coisas, aparentemente ou superficialmente, que nos trazem algum benefício, a gente acaba percebendo que não é bem assim e a gente vai então aprendendo. Passando aí milênios e vidas e vamos ir aprendendo e vamos tentando assimilar essas lições todas, não é? Então a gente tem aí, a gente passa aí por essa barbárie, por essas idades médias, por tudo que a gente já sabe, que já passou, e chegamos então, depois de todo esse processo de aprendizado, porque é um processo de aprendizado, chegamos à civilização, não é? E aí a gente chega na civilização e fala: pronto, agora chegamos aí no progresso máximo, não é?
no progresso máximo das coisas. E aí a gente percebe que não, nós melhoramos, mas ainda não chegamos ao máximo do progresso, porque a lei de progresso não vai parar, não é? Então tudo isso que a gente vai aprendendo e aprendeu no decorrer de toda essa estrada que a gente fez, cada dia foi melhorando, cada década fomos fazendo coisas melhores, cada século coisas melhores, milênios então nem se fala. Então a gente chega e vai percebendo que a gente está aí nos lugares que a gente acha que são melhores e que amanhã a gente vê que não são mais. Somos mutáveis e queremos sempre, cada vez mais, desenvolver as nossas habilidades para cada vez mais atingir o nosso melhor. E esse melhor chega todo dia para nós mesmos, não é? Então a gente vai percebendo que sim. E percebemos isso aí, na vida, no normal. Se a gente olhar para as civilizações à nossa volta, para os mundos, para os países diferenciados, culturas diferentes e tudo mais, a gente vai ver aí vários níveis diferenciados também de civilização e de progresso, não é? E dentro do nosso próprio país, ou dentro do nosso próprio continente, dentro do nosso próprio planeta, a gente vê ainda a barbárie acontecendo, tribos e povos que não têm contato com a civilização. Então a gente está nesse tudo junto e misturado que a gente pode perceber que num só planeta a gente tem tudo isso. O que quer dizer que proporcionalmente dentro de nós mesmos, dentro do nosso universo, não é? O nosso planetinha, o meu planeta aqui, Mauro, eu também tenho tudo isso em mim ainda. Toda essa mistura que ainda preciso pesar, aceitar, compreender, para que eu possa caminhar dentro da lei de progresso e ir é, é, chegando a lugares melhores eu mesmo. E esse lugar melhor dentro de mim, no meu planeta, Mauro, vai ser o reflexo que eu vou mandar lá para fora, não é? Então a gente vai caminhando pouco a pouco e vai então percebendo que para a gente atingir, na verdade, uma civilização perfeita ou a lei do progresso ficar cada vez mais atuante em nós, o nosso caminhar moral precisa ser maior ou andar no mesmo lugar que o intelectual. Então a gente moralmente precisa evoluir, gente. Não tem como a gente parar, não tem como a gente esperar nada diferente disso, não é? E aí a gente vai ver esse reflexo em todos os lugares da nossa civilização. As leis de antigamente eram leis que hoje em dia nos parecem mais loucuras e selvagerias. Barbáries, literalmente, porque antigamente jogava-se cristãos aos leões, não é? Antigamente tínhamos a escravidão, não é? Os africanos não tinham nem alma, mulheres também não tinham. Então, olha como a gente vai verdadeiramente evoluindo, não é? Então, a gente vai chegando a lugares melhores ao desenvolver das nossas habilidades. Isso vai modificando a nós mesmos, nosso planetinha interno, não é? E vai modificando tudo à nossa volta, e nós vamos chegando então, refletindo então essas mudanças em tudo, nas nossas leis, nas pessoas que convivem conosco, no nosso trabalho, em tudo que está à nossa volta, não é? E aí a gente chega naquela pergunta que eu falei para vocês. Onde é que o Espiritismo influencia no progresso, não é? Ele, de certa forma, ele prepara, não quer dizer que ele é a única doutrina ou religião, mas o Espiritismo como doutrina, ele nos prepara, porque ele mostra para nós, não é? Dentro de uma visão racional até, ele mostra para nós todo esse caminhar dentro desse progresso. E ele então explica para nós todo esse caminhar e esse processo de evolução que nós vivemos, desde lá de trás da nossa criação, simples e ignorantes, até onde chegamos, e ainda dá uma explicada onde vamos chegar também. Então o Espiritismo ele dá uma condensada, uma unificada em todos nós. Então nesse ponto ele influencia no progresso, porque ele traz para a gente essa unificação. Ele contribui dentro disso, trazendo não só essa unificação, mas trazendo também a importância da evolução moral. Então, de certa forma, trazendo e desvendando, descortinando a espiritualidade, porque a doutrina espírita, o que ela faz conosco é isso, ela descortina a espiritualidade, mostra para a gente a espiritualidade como um todo, a dimensão espiritual, não é? E as verdades da dimensão espiritual, ela vai pouco a pouco dando importância a esse lado moral e vai então, de certa forma, desconstruindo
destruindo, ressignificando, transformando o materialismo exacerbado que nós vivíamos até então. Então, dessa forma é que o Espiritismo, a doutrina espírita, contribui, não é? E aí a gente pergunta, por que não fez isso antes? Por que não trouxe para a gente isso antes? Porque não adianta a gente querer ensinar física nuclear, física quântica a uma criança de 6 meses de idade. Então não adianta, se nós pensarmos, termos contato com conhecimentos ou coisas que nós ainda não compreendemos. Então é isso que faz com que a doutrina espírita tenha aparecido só há pouco tempo, há 160 anos, cento e alguma coisa anos, né? Mais de 160 ou quase 160, alguma coisa assim. Porque nós já estamos mais preparados. Então, como tudo chega a nós somente quando estamos preparados, como qualquer coisa na nossa vida, também a doutrina espírita nos trouxe. E também vamos perceber que as outras religiões também evoluíram e também nos trazem novos conceitos para que nós possamos compreender por quê? Porque nós já estamos preparados para tal. Então é isso, pessoal. Assim a gente fecha a lei de progresso e assim a gente caminha para a semana que vem, onde eu vou trazer um tema bem legal para vocês. Eu vou escolher uma coisa bem legal para a gente falar, que mais ou menos a gente mostra para a gente essa lei de progresso na nossa vida diária. Que tal? Acho que vai ser bom. Então eu espero todos vocês na semana que vem, na próxima terça-feira, pela manhã, para o nosso café, que eu já tomei antes hoje, não trouxe nem minha xícara, que eu já tomei antes hoje o meu café. Mas semana que vem a gente está aqui no mesmo horário, sempre de manhãzinha, às terças. E até lá. Muito obrigado e nos vemos então na terça-feira que vem.